Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Educação e Negócios aqui pela TV LW e hoje a minha convidada, com muita satisfação e alegria, é a professora Ana Paula Galdino, que é mestra em Psicologia Clínica, residente em Saúde da Família, pós-graduada em Educação Moderna e também a líder do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade Medicina do Sertão, que faz parte do grupo São Leopoldo Mandique. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos comemorando, celebrando, comunicando o Setembro Amarelo, que é uma data super importante, uma data que merece bastante atenção. E a gente quer começar aqui esse bate-papo, lhe dando as boas-vindas e também já passando a bola para ti. O que é que representa essa data, esse farolzinho amarelo, pedagogicamente falando, a nível corporativo? Como é que a gente traduz essa data, esse mês? Esse mês. Bem, Arthur, primeiramente agradecer, né, pelo convite, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje contigo, né, com o teu público, todo mundo que está aí, podendo conferir essa nossa conversa. E dizer assim que o Setembro Amarelo, ele é um dos meses de saúde, né, uma das campanhas de saúde mais importantes que temos no nosso país atualmente. E ele é voltado, obviamente, para essa questão da gente falar sobre o suicídio, que é uma questão, infelizmente, hoje de saúde pública, devido aos altos índices que percebemos ao longo dos anos, não só a nível mundial, mas também a nível nacional, em relação a pessoas que tentam tirar, por fim, as suas vidas. Então, o debate em relação à saúde mental, ele precisa ser ampliado, ele precisa ganhar espaço cada vez mais. Primeiramente, por conta de um tabu ainda presente, um tabu ainda incrustado dentro da nossa sociedade, no modo como a gente enxerga a pessoa, né, o sofrimento psíquico, porque, por exemplo, para a gente falar, por exemplo, de outros meses, como em relação ao Outubro Rosa, Novembro Azul, por conta de ser de dimensão física, eu posso falar aqui, chegar a falar de diabetes, discutir outros tipos de problemas e as pessoas elas conseguem entender melhor, pedagogicamente falando. Mas quando a gente ainda fala, né, do sofrimento mental, do sofrimento psíquico, ainda há uma aversão, ainda há muito preconceito. Então, esse mês é uma tentativa da gente abrir espaço para escuta, para diálogo e principalmente para informação, certo? Levar informação para as pessoas poderem entender que o que estão passando com elas, muitas vezes, não é uma coisa que não está dentro da normalidade, né? Porque a questão do suicídio, ela também se diz, está ligada muitas vezes a questões de um sofrimento ali psíquico, né? Um transtornos de humor, transtornos psiquiátricos que muitas vezes não estão sendo cuidados, né, que não estão sendo acessados, que não estão tendo o cuidado pelos profissionais do modo devido. Então, um dos slogans, né, muito conhecidos da campanha é a questão do falar é preciso. Então, a gente poder, dentro da nossa sociedade, incitar espaços, criar esses espaços de fala, de escuta, diante do sofrimento humano, diante de situações tão delicadas e de contextos, muitas vezes, também, que às vezes a pessoa não consegue, né, dentro de casa, ou até mesmo e aí a gente tem um problema também, que é a questão das mídias sociais, principalmente para as pessoas mais jovens, não vão conseguir ter um acesso realmente ali devido e correto para poder acolher a sua dor, a sua angústia, né? Ultimamente também tem se falado muito das inteligências artificiais, o uso da IA como terapeuta, gente, isso é um perigo, tá? Eu ia até fazer essa É um pergunta. perigo. Nós convivemos cada vez, com uma frequência cada vez maior, com pessoas que dizem que estão levando suas angústias para o chat GPT.
Isso, não, isso tem sido Por um algoritmo. um algoritmo, isso. Isso tem sido uma temática extremamente preocupante e, inclusive, alvo e tema central de diversas discussões no meio científico e profissional, né, em relação não só no meio da psicologia, mas nos diversos outros âmbitos de saúde mesmo, né, da saúde mental, porque o algoritmo, no caso, a inteligência artificial, ela não foi criada para isso. Ela não tem nenhum tipo de comando ali que vai compreender que você precisa de uma emergência, é uma emergência ali, o que você está referindo é algo realmente preocupante, e ela vai te dar um suporte ali o suficiente para poder tratar um sintoma ou uma condição específica ali, né, no caso, um transtorno, uma doença, e aí poder realmente você conseguir ter uma evolução, uma melhora. Não. Muitas vezes a gente sabe, inclusive, que a inteligência artificial ela tem comandos para reforçar comportamentos, eh, tem até a questão da bajulação, né, de tentar te fazer acreditar que aquilo que você está pensando realmente é o melhor. Então, imagine, uma pessoa que diz que quer morrer e que acredita que realmente aquilo ali é o melhor para ela, é a melhor solução, e a inteligência artificial concorda com isso, olha o perigo. E a gente tem visto casos assim, né, de pessoas que, a partir dessa conversa com a inteligência artificial, né, buscam esse caminho, né, de pôr fim à sua vida. Qual é o grande impacto que você enxerga que as redes sociais trazem à nossa saúde mental? Aquele espelhamento de eu ver, eu estou na minha Uhum. casa, estou assistindo o outro na praia, com a vida maravilhosa, mas naquele final de semana eu não posso sair, eu estou em casa. O culto aos corpos, o sucesso alheio, porque as pessoas não costumam postar problemas, elas postam a parte bela da vida. O quanto isso impacta na saúde mental da Uhum. sociedade hoje? Completamente, né? É um impacto, eu diria que é um impacto profundo que muitas vezes a gente não tem ainda uma dimensão precisa do quanto isso traz danos, certo? Para a nossa saúde mesmo mental. A rede social, eu digo que é sempre é um espelho, é um espelho de algo que são espelhos vazios. Por que são espelhos vazios? Porque eu estou vendo imagens criadas de coisas que, na verdade, muitas vezes não são reais, certo? E aí, ali eu alimento sentimentos que são muito densos, como angústia, o vazio, a solidão, a tristeza. E eu tento, muitas vezes, sanar também esses sentimentos, buscando, porque o algoritmo faz isso. O algoritmo faz com que eu queira consumir cada vez mais esses tipos de conteúdo, acreditando que aquilo ali vai ser a solução mágica para alguma coisa que eu esteja sentindo. Ou que aquele modelo de vida, ou que aquela solução, estratégia que fulano ou beltrano encontrou, vai ser também se aplicar à minha vida, né? Então, é aquela velha história de tentar encontrar uma resposta fácil para problemas difíceis. E a vida da gente não é assim. A vida não tem como, a vida tem sua complexidade. E o legal da vida é ter essa complexidade, certo? A psicanálise traz muito, por exemplo, essa questão da falta, nem sou psicanalista, tá? Mas assim, essa questão da falta em relação a movimentar, né? Nos movimenta em busca do que está ali. Me falta tomar um café, me falta, estou com sede, então eu quero água. Então isso vai me movimentar a buscar um copo com água, né? Um filósofo que eu gosto muito, que é Heidegger, ele traz que o sentido, né, uma das nossas condições enquanto seres humanos é a condição da angústia e a condição de sermos finitos. Então não tem como retirar, como a gente quer hoje, as soluções práticas e fáceis,
o sofrimento da vida, mas compreender que ele faz parte de quem somos, certo? Porém, a angústia, do mesmo jeito que tudo na natureza se transforma, o sofrimento também pode ser transformado. E se eu entendo que eu tenho um tempo para cada coisa, ou seja, eu tenho um tempo finito aqui nessa terra, eu posso dar propósito, eu posso dar sentido, eu posso dar direção às coisas que eu sinto, que eu vivo, que eu penso, e a partir disso eu crio novas coisas, né? Eu crio coisas a partir daquilo que realmente, nesse momento, eu não consigo enxergar como algo, talvez dito positivo, mas eu posso criar coisas novas, eu posso criar novas dimensões, novos propósitos a partir do momento que eu entendo que a minha vida ela pode se direcionar para coisas diferentes e um novo propósito, certo? Só que isso só é possível muitas vezes quando alguém também está ali para nos ouvir e nos escutar. Porque essa ideia de como é que eu vou compreender tudo isso quando eu não enxergo nada? Se eu não vejo luz nenhuma, se eu não vejo nenhuma saída. Muitas vezes eu preciso de alguém que acenda a luz para mim. E tem muita gente que está agora nos acompanhando, nos assistindo, exatamente fazendo essa reflexão. São pessoas que estão muito Exato. solitárias, que estão de forma silenciosa pedindo socorro, estão de alguma forma dando sinais. E a gente vê muito nas redes sociais quando, infelizmente, há uma catástrofe, alguém que comete um suicídio, e a gente vê amigos postando e comentando: eu estive com essa pessoa ontem, como eu gostaria de ter ajudado, como é que eu nunca percebi isso? Aquele sentimento de Sim, culpa, de autojulgamento, que começa a pairar na consciência de quem convivia no entorno dessas pessoas que eram acometidas eh desse conviviam, que né? conviviam e com pessoas que estavam nesse cenário de uma depressão velada, com pensamentos suicidas, e até então não tinham a noção de como poderiam ajudar, de como poderiam estar próximas a ela, de como poderiam prestar socorro, né. Isso. Isso é bem importante a tua pergunta, porque muitas pessoas se questionam. Tá, mas e como é que eu posso ajudar uma pessoa em sofrimento, né? E também tem a outra questão, né, em relação às pessoas que vivenciam esse luto, né, que realmente é muito difícil. Mas aí, pensando nesse primeiro momento, essa questão de como é que eu posso ajudar. Existe uma coisa que é bem clichê, mas que é importante, certo? Que conselho se fosse bom, a gente Vendia, não dava, exato. né. Exato, Tava todo mundo rico de dar conselho, né, de exato. vender conselho, né. Esse eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente precisa, reforçar quando a gente se trata, assim, em relação à saúde mental, sabe, Arthur, assim. Se alguém chega para mim querendo compartilhar alguma coisa, ou até mesmo não, mas eu percebo que aquela pessoa ela não está bem, né. Então eu não vou chegar para ela e já vou trazendo os meus conselhos, porque os meus conselhos dizem do modo como eu enxergo a vida, do modo como eu vejo o mundo e do modo como eu funciono. E aquela pessoa não tem nada a ver como eu enxergo a vida, ela funciona, ela enxerga, ela vive de um outro De outra modo. forma, E como ela está vivendo as experiências e possivelmente aquele sofrimento, é algo muito particular. Então eu tenho que chegar para ela e perguntar: "Olha, Arthur, estou percebendo, né, que você não está muito bem, tenho percebido isso, estou passando para te dizer que estou por aqui, se precisar conversar, você não está sozinho, estou por aqui. No momento que você quiser conversar, se abrir, pode me procurar, tá?" como é que tudo isso reverbera no mercado de trabalho? Eu estou dentro da minha empresa, como isso impacta no dia a dia, no convívio entre colegas, e vou além, já para te passar mais um gancho.
a questão da produtividade dos colaboradores. O Hum. que as empresas podem fazer? Pensando em todo esse cenário que é indiscutível. Não tem como ignorar um cenário externo de enorme número de pessoas se automedicando, consultando o chat GPT para fazer consulta psicológica, Sim. pessoas tomando medicação, antidepressivos. A gente está vivendo um número alarmante desses quadros. Como é que tudo isso tem impactado dentro das empresas? Hoje a gente vive, né, a sociedade do burnout. Nunca se falou tanto em burnout O como que é burnout? Para quem não conhece, está acompanhando a gente aqui. a síndrome de burnout, né, a síndrome do esgotamento devido ao trabalho. Então, é uma síndrome depressiva, classificado como uma síndrome depressiva, que tem sinais e sintomas, né, de um humor depressivo, mas que está relacionado completamente à questão trabalhista, ou seja, a pessoa apresenta apatia, apresenta uma apatia que seria justamente eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho mais vontade de produzir, não tenho mais vontade de ir trabalhar, eu não consigo, fico mais lentificada, o excesso de sono, a falta de sono, certo? A pessoa também pode apresentar um quadro também de grande ansiedade, porque ela também pode apresentar sintomas ansiogênicos, então ela pode ter crises de pânico Dentro da empresa, dentro da antes empresa, de chegar ao antes de trabalho. chegar ao trabalho, às vezes na frente do trabalho, a pessoa está indo ali para o trabalho, chega na frente da empresa, começa a ter uma crise de pânico, né, um ataque de pânico muito forte, porque não consegue mais, né, estar naquele ambiente. Então, tudo que é relacionado ao trabalho provoca esses sinais e sintomas que se configuram, né, transtornos, realmente se configuram como transtornos de humor, de ansiedade, depressão, enfim, mas que estão voltados justamente para a questão do trabalho, né? O trabalho sendo esse gatilho para o desenvolvimento desses sinais e desses sintomas na pessoa que vai ser acometido por esse burnout. E o burnout, ele fala, né, que é o esgotamento total. Ou seja, a pessoa ela não tem condições mais de fazer, né, de fazer o seu labor, de realmente estar ali operando. Ela não, Entregando, né, no ela seu não dia a tem mais dia, condições. trabalhando. E aí a gente vê, Arthur, por exemplo, nessa sociedade pós-pandemia, a gente está falando agora de uma sociedade, né, mais pós-moderna, É é pós-pandêmica. É. pós-pandêmica, Tudo sabe? isso foi tão potencializado, né? Isso. Ansiedade, a depressão, a E é muito angústia. interessante porque são cenários bem interessantes, porque a gente pensou na pandemia que com a questão do home office, que vamos buscar uma nova forma de viver em sociedade, que todo mundo ia sair, né, quando voltasse para o trabalho, ia voltar melhor. Não. Cenários melhorados, Não, né? O acesso avançado, inclusive, a novas a tecnologias, informação. a informação, as próprias mídias sociais e redes sociais, né? A gente viu que o contato excessivo, né, com tudo isso fez com que a gente não desacelerasse. Então, o que a gente vê? O excesso, né? O excesso de tela, o excesso de informações, a questão também das pressões, das cobranças, elas vão além do espaço de trabalho, né? Estou ali em casa e estou trabalhando, certo? Eu estou ali no momento que seria o meu momento de folga, mas eu não tenho o meu momento de folga porque eu estou pensando em trabalho, né? Ou eu estou vendo alguma coisa de trabalho, eu estou abrindo e-mail, estou fazendo. Ou está na folga e alguma coisa ativou um gatilho. Ativa um gatilho, recebe uma mensagem no grupo do trabalho, pronto, grupos de trabalho, era uma coisa que não existia antes da pandemia, né? Então, tudo passou a ser a partir desse meio mais tecnológico, grupos, reuniões, mensagens. Então, tudo isso passa, querendo ou não, a fazer a gente não desligar muito. E é algo que veio E para para ficar, ficar. foi ressignificado, entendeu-se que iria melhorar as relações de trabalho. Isso. Tu enxergas que isso trouxe uma pílulazinha a mais nesse gatilho aí que a gente chama do burnout? Sim, tem, né? Já os estudos mostram que
foi algo que veio, obviamente, facilitar, né? Não é algo que veio para prejudicar, não. É algo que veio para facilitar a questão das comunicações e até mesmo de operacionalização do trabalho, né? Do processo de trabalho. Então, facilita. Claro que sim. Né? Só que o modo como foi também, de modo muito rápido, muito brusco, é como se nós, enquanto sociedade, realmente a gente não tivesse tido nem sequer um tempo Não, para poder assimilar a coisa em não si houve tempo para responder. mesma. Não. Foi fazendo e vivendo. Indo, então a gente ainda não parou, sabe? É. E aí esse esgotamento ele é real, né? Tanto que esse ano, não sei se vocês acompanharam, o Ministério do Trabalho, né, emitiu uma nota aí em relação à a possibilidade de obrigatoriedade das empresas em se trabalhar e né, efetivar políticas de saúde mental dentro das grandes corporações, do ambiente corporativo, por conta da quantidade de processos em relação, né, a afastamento por conta de saúde mental, de burnout, né, que a gente vai vendo na Previdência. Isso impacta no absenteísmo, impacta na Isso. produtividade, nas entregas da empresa, nos resultados. Então, o que tu consideras importante para quem está assistindo a gente, acompanhando? O que é que todo negócio, qual seria a bula, assim, a cartilhinha, o ABC que uma empresa pode e deve fazer para zelar pela saúde mental dos colaboradores? Estamos no mês falando sobre a questão da saúde mental, sobre que falar é preciso, ouvir é importante, a escuta. Então, ouvir os seus Primeiro colaboradores. ponto, ouvir. Ouvir, né? A gente precisa entender quais são ali as necessidades que estão emergindo em relação à própria configuração do trabalho, para que a gente possa entender como criar estratégias realmente mais eficazes para que a gente possa proporcionar aos nossos colaboradores, no caso, aos colaboradores de vocês, um clima organizacional mais propício ao desenvolvimento pessoal daquele funcionário. Porque se eu penso, né, e é uma coisa que até a própria OMS já pontua, veja, que investir em saúde mental, atualmente, é você investir em economia. Por quê? Se eu tenho pessoas que estão bem, né, que estão ali realmente saudáveis, e aí agora não é mais no âmbito apenas físico, é num âmbito realmente holístico, né, saúde mental, saúde física, eu vou ter pessoas produtivas, criativas, é, com condições de desempenhar realmente suas funções, né? E desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Mas para isso eu também preciso entregar ferramentas para que essas pessoas consigam, né, ter essa condição de desenvolvimento dentro do seu ambiente de trabalho. E é entender que nós passamos boa parte do nosso tempo dentro das Dentro do trabalho. empresas. A gente Nossa vida convive, está ali dentro nossa vida está praticamente. ali dentro. Você dá um expediente de 8 horas, aí você tem um horário de almoço, o deslocamento. O que é que para a vida pessoal fica o quê? 4 horas, a hora de chegar em casa, descansar. Então, boa parte do seu tempo você está trabalhando. Então, aquele espaço tem que ser uma extensão da sua casa, da sua família. Você tem que estar feliz ali dentro trabalhando. Então, pessoas Isso. felizes, elas vão gerar bons resultados, elas vão estar engajadas com o propósito do negócio, com o propósito da empresa, com a cultura organizacional, fazendo boas entregas. Exatamente, né? E a partir disso a gente consegue criar propósito, certo? É uma coisa que vem sendo discutida também a partir desse processo, né, pós-pandemia, nessa sociedade pós-pandêmica, é essa questão do propósito, né? Qual é o propósito que a minha empresa tem e a partir dessa construção de propósito, como é que eu construo isso com os meus colaboradores junto, a gente, todos nós indo juntos em busca desse propósito. Então, obviamente que tem ali a questão salarial, condições, o clima organizacional, a cultura e tudo mais, mas a questão do propósito tem se destacado de modo muito importante em relação a esses objetivos, e como é que a minha empresa vai se posicionar. Então, ela se posiciona também a partir de uma leitura bem importante em relação ao propósito.
E aí, assim, a gente também pode trazer, né, essa dimensão do bem-estar psíquico se o meu colaborador, no caso, o meu funcionário, ele entende por que eu faço Porque eu isso. faço o que eu faço. Isso, perfeito. Eu acho que a palavra é muito essa. Porque eu acordo todos os dias para fazer o que eu Ex- faço. exato. A gente vê muito em rede social as pessoas postando sextou. E eu Isso, sempre digo que não dá para ser feliz somente na sexta, no sábado e o domingo virar um velório porque vai começar uma segunda-feira. exato. A nossa vida ela é feita de 7 dias na semana, então é difícil você só ser feliz na sexta, no sábado e até a metade do domingo. Eu acho Uhum, que tudo é muito integrado a isso, de você ter esse casamento com o propósito do negócio, casado com o teu propósito pessoal, de por que eu faço o que eu faço. Como o que eu faço vai melhorar a vida das pessoas. E como eu vou ser exatamente. feliz a partir do que eu faço. Isso. Eu acho que vai muito nessa perspectiva, né, Ana Paula? Com certeza. E aí isso dá mais sentido às pessoas que estão ali, né, junto com você construindo esse propósito, entregando à sociedade, porque o trabalho, né, independente de qual para o que se volte a sua empresa, enfim, entrega algo para a sociedade. Então, o que é que eu estou entregando para essa sociedade? O que é que o meu trabalho aqui, o que é que eu estou construindo aqui junto com todas essas pessoas, todos os dias, entrega o quê? Exato. E aí, isso sim, o ser humano precisa desse senso de propósito para a sua vida. Lembra que eu falei antes, né? Uma das coisas que nos estrutura enquanto seres humanos é entender que nós temos, enquanto, né, enquanto existência, um sentido, uma direção, né? Um propósito. Um propósito. Isso. Ninguém vive sem um direcionamento, sem um propósito bem claro, bem É. definido. Como diz o poeta, não há nada mais lindo do que habitar um sonho. É verdade. São eles que nos motivam a Exato. viver, a lutar, né, diariamente. E falando em propósito, nós trabalhamos no grupo São Leopoldo Mandic, que Sim. tem como propósito, um propósito lindo, transformar vidas e promover saúde. Como o NAP, que está sob a sua liderança na Faculdade de Medicina do Sertão, materializa esse propósito. Para quem não sabe o que é NAP, Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que acolhe os nossos estudantes de medicina, que tem uma rotina intensa, aulas de 7h30, 8 da manhã, até o final da tarde, às vezes adentrando à noite. Sim. Qual o papel do NAP nesse momento atual, nesse retrato de sociedade que a gente discutiu, como o NAP do Grupo São Leopoldo Mandic, da Faculdade de Medicina do Sertão, tem atuado para contribuir com a formação dos nossos estudantes e atuar na saúde mental? Tá. Estou aqui como representante, né, do núcleo. E o nosso núcleo hoje, Arthur, ele tem como objetivo ofertar, certo, um acolhimento e estratégias, né, que possam desenvolver, né, no nosso aluno, todo um desempenho ali voltado para as questões acadêmicas e socioemocionais, tá? Então, o NAP, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, ele vai ofertar um suporte pedagógico, psicopedagógico e emocional para os alunos, certo? Visando justamente esse desenvolvimento em relação à formação, né? A visão desse futuro, desse futuro médico que está ali, né, no na nossa instituição, e buscando também sanar as dificuldades que vão se colocando no meio do caminho, sejam os problemas de aprendizagem, sejam também as demandas, né, de cunho psicossocial, tá? As relações também. Então, tudo isso a gente nos voltamos, né, enquanto equipe, para a gente poder dar esse suporte, fazer esse acolhimento e pensar estrategicamente, tá? Junto com os nossos alunos, em meios, caminhos, de trazer realmente novas, como é que eu posso te dizer? Novas ferramentas para eles,
É um né? trabalho bastante dinâmico, porque Isso, seres humanos, suas subjetividades, cada um com as suas particularidades, particularidades. e então as abordagens elas não podem ser receitas de bolo. Você vai abordar cada um de uma forma diferente, vai fazer um acompanhamento totalmente diferenciado para cada estudante. Exatamente. Inclusive, né, a questão da inclusão é algo muito importante, né, muito extremamente crucial também no nosso modo de abordar, de pensar e de estar ali voltado, né, direcionado aos nossos alunos. Então, a gente ao pensar nos problemas de aprendizagem, né, e toda a dinâmica em relação à questão, principalmente, né, do curso de medicina, que é um curso realmente que exige, né, uma carga horária extensiva, todo um compromisso, toda uma cobrança, Clivado de muitas expectativas, não só do aluno, mas sociais, a família, né? A gente vê que familiares. a família cursa o curso junto Sim. com os E a alunos. gente também presta esse suporte, né? A gente também faz essa interlocução com a família, a gente também presta muitas vezes faz esse suporte e interlocução com os familiares, certo? E também com os docentes, porque a gente também precisa dos professores junto conosco para poder, inclusive, nesse lançamento, nessa compreensão de alguns casos e também nesse desenvolvimento dessas estratégias, a gente precisa dos professores junto com, né, junto da gente ali para poder criar essas ferramentas possíveis, né, dentro daquele contexto que é o ambiente, né, do profissional que está ali se formando em medicina. Até porque é na sala de aula, é com o docente que as trocas elas são mais intensas. E Exato. quando chega ao campo de prática, então a gente entende, vê que há novas expectativas que são geradas Isso. no curso de medicina. Até o oitavo período, a gente entende que é um curso. Quando começa o internato, parece que é outra faculdade. Então, há Isso. uma avalanche de novas expectativas, ansiedades, Isso. sonhos e a contagem regressiva para a formatura. Exato. Existem, né, enfim, é bem comum a gente ver, não só nas pesquisas que podemos acessar, mas também no conhecimento ali tácito, né, na experiência do Sim, dia a do dia, que a gente do que a acompanha. gente acompanha, o quanto essa questão da ansiedade, do processo também adaptativo, né, a essa nova realidade, a esse novo modo ali de ensino também, porque o nosso ensino é diferente, né? A gente sai um pouco, rompe um pouco com o método tradicional para poder inserir o método PBL, as metodologias ativas. Então, todo esse processo também de alguns alunos nossos são de fora, são de outras cidades, nunca moraram sozinhos. Então, a gente passa, né? Tá ali nesse acompanhamento de diversas realidades e contextos, né, diante de mudanças significativas na vida de cada um. E eu vejo o nosso trabalho como extremamente importante e crucial na vida acadêmica deles, né? E esse suporte psicopedagógico e emocional, psicológico que a gente pode ofertar dentro da faculdade, também como algo diferencial, tá? Que a gente tá ali sempre buscando, a gente faz busca ativa, a gente faz, promove oficinas, grupos, eventos, certo? Para que eles possam também se engajar nesse compromisso com a saúde mental deles. Então é uma perspectiva de que o NAP ele não somente aguarda um agendamento, mas ele também vai na Isso, busca desse aluno, vamos usando na de busca. ferramentas pedagógicas para que eles Isso, entendam: oi, nós estamos aqui, estamos isso. dispostos para abraçar e acolher vocês. Exato. Sempre que a gente pode, estamos fazendo, né? Temos esses recursos pedagógicos, psicopedagógicos, desde a gente ofertar oficinas sobre organização da rotina de estudos, organização, técnicas de estudo, oficinas sobre sistema de avaliação, de gestão de tempo, de ansiedade, assim também como as buscas ativas a partir do que às vezes os professores nos trazem, mas também os nossos, as nossas buscas pelos corredores, né, em relação a também alguns alunos que nos procuram via WhatsApp e tudo mais. Então, a gente está sempre ali atentos,
né, as demandas que surgem e que muitas vezes urgem, né? Urgem porque sofrimento, quando a gente fala em sofrimento psíquico, a gente não tem uma coisa para dizer, ah, não, pode esperar. Não, a gente precisa intervir. E uma outra questão também, Arthur, é que os problemas de aprendizagem, eles podem também desenvolver transtornos de humor, né? A gente verifica que pessoas que têm problemas de aprendizagem, muitas vezes não diagnosticados ou diagnosticados de modo incorreto, são pessoas que têm ali, né, são propícias para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade e outros tipos de transtornos de humor, por conta justamente do entendimento de que eu não sou capaz, eu não consigo, o problema sou eu, né? A ideia de eu sou burro, certo? Ou até mesmo as questões também, infelizmente, que a gente vê e acontece, a questão do bullying, alguma coisa desse tipo que possa surgir, né? Então, são dois sofrimentos ali. Tem a questão ali neurocognitiva, né, que muitas vezes a pessoa passou uma vida inteira ali na escola e ninguém identificou, nem a família, nem a escola, ninguém cuidou daquilo da forma como deveria. E aí chega numa faculdade, né, que realmente o ritmo, né, toda ali a carga horária, o método é bem intensivo, bem diferente. E aí esses problemas São potencializados. eles surgem, exatamente, de modo mais claros, assim, e aí a pessoa entra em um sofrimento maior, né? Até porque, como você colocou, muitos estudantes, eles vivem numa certa bolha de proteção, digamos Isso, assim, até o seu ensino médio. Estão com os familiares, estão no é, seio de casa, com as pessoas que entendem as suas fragilidades e fazem esse exatamente. acompanhamento. Quando essa bolha é furada e eu venho para outra cidade, ninguém me conhece, eu vou morar só, vou para um curso Uhum, integral, vou ser cobrado não somente por uma prova escrita, mas em uma tutoria que exige uma competência de oralidade, de argumentação. exato. Vou ser cobrado por uma metodologia ativa que demanda de mim que eu estude antes e que eu me coloque numa posição de apresentar e defender um Uhum. determinado cenário, A quantidade de a conteúdos quantidade de que eu não estava conteúdo habituado a acostumada. ter. Eram pílulas menores, agora é muita coisa para uma semana, para dar conta. Isso, A gente observa muito isso nos calouros, que eles fazem assim, nossa, 30 dias parece que eu estou aqui há 6 meses, isso. né? Exatamente, pela quantidade, o ritmo muito O ritmo acelerado, muito intenso. intenso, né? E a questão também, principalmente dos calouros, em relação a como é que eu vou lidar com esse turbilhão de sentimentos. Era tudo o que eu queria, era o meu Era meu sonho. sonho. E agora, como é que eu administro Eu isso? não posso ficar triste porque era o Era meu meu sonho. E sonho. agora? Mas você pode ficar Mas triste, você pode, você tem o direito de ficar triste. você tem E o tá de, e ok. tá tudo bem, Tá tudo bem porque ficar ansioso com a primeira prova, com a primeira é, UC. Tá tudo bem. porque esse é um outro problema que a gente tem na nossa sociedade, né? É. As pessoas não podem mais ficar Não, tristes. não. A gente não pode se sentir. Todo tipo de sentimento que é desafiador, que eu chamo, né? Sentimentos desafiadores, eles precisam ser eliminados. É. Só que a gente esquece que esses sentimentos desafiadores, eles fazem parte de quem somos. Exato, é. A gente precisa aprender a administrá-los, Administrar. a É. lidar com eles, entendendo que o primeiro passo é saber que eles existem. Então, tá tudo bem, tá triste. Tá tudo bem ficar ansioso com a primeira prova da minha vida no Isso, curso de medicina. Tá tudo bem ficar isso. angustiado com aquela prova. E também tá tudo bem não se sair tão bem na primeira prova. E que é normal a gente sentir tudo isso ao mesmo tempo. E é normal ter esse misto de Isso, eu emoções. tô ao mesmo tempo feliz porque eu tô realizando o meu sonho, frustrado por alguma outra coisa, com medo de estar sozinho numa cidade desconhecida, ansioso por conta de uma prova, com ciúme porque o meu crush tá, né, de paquera. Eu tô sentindo tudo isso ao mesmo Mas tá tempo. tudo bem, faz parte. A vida, ela é assim. Isso é estar vivo. Isso é estar vivo, isso é viver. É. E é que eu E digo, tá tudo bem.
Tá angustiado? O NAP tá aqui, né? Procura Ana Estamos, né? Paula, estamos aqui Eu, Maria para José acolher, para Berg. abraçar, Sim, para discutir e dizer, tá tudo bem, sim, tá tudo sim, sim, bem. sim. Ana Paula, uma saudação final, a gente tá chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Se eu Certo. pudesse, eu ficava aqui a tarde todinha conversando contigo, a gente tem tanto assunto para Sim. conversar, tanta figurinha para trocar, mas qual o recado final que você dá para esse mês do Setembro Amarelo, para todo mundo que está acompanhando a gente, seja estudante, seja um colaborador de uma empresa, não somente da educação, mas a pessoa que está lá na ponta exercendo o trabalho dela e está com um sentimento, uma angústia, alguma questão, e está nessa coisa do, será que eu deveria estar sentindo isso? Eu estou fora da normalidade? Uhum. É dizer que o que a gente sente importa, né? Que nós somos importantes. E tudo que a gente está sentindo é importante. Então, esse mês, né? Falar de saúde mental nesse mês não pode ficar só, né, exclusiva a esse mês. Então, busque ajuda, tá? Não vá para chat GPT, não vá cuidar da nossa saúde, cuidar de quem a gente é, cuidar do que a gente sente, tá? É extremamente importante. Então, busque ajuda, ajuda qualificada, profissionais, busca a rede de saúde, busca uma pessoa, pessoas que você confia, pessoas da sua rede de confiança, da sua rede de afetos. Fale, conte, né? Expresse aquilo que você está sentindo. Não fique sozinho nesse momento, né? Então, o cuidado, o acolhimento, ele é possível e é inclusive possível a partir de uma rede especializada de profissionais da saúde mental que está disponível. Tem um número que, inclusive, gostaria de poder partilhar, né, com seus ouvintes, que é o 188, é o 188, que é a da CVV, que é do Centro de Valorização à Vida. Então, Ana, eu não consigo, eu não tenho uma rede de afeto, eu não estou conseguindo porque eu estou no trabalho o dia todo e eu não, a rede de saúde está fechada à noite, enfim. E aí eu estou aqui com esse monte de sentimentos e eu não sei a quem procurar, com quem falar. Liga para o 188. Lá vão ter pessoas, né? Funciona, garanto que funciona. 24 horas. 24 horas, qualquer dia da semana, você pode ligar e você pode compartilhar, né, esses sentimentos, esses pensamentos que não estão, né, que estão ruins, enfim, compartilhar essas angústias e aí você vai receber um suporte para aquele momento de urgência, tá? E aí após isso, buscar realmente uma ajuda mais qualificada. Mas esse é um caminho possível para quem nesse momento não está conseguindo achar, tá? Uma rede de afeto ou uma rede de saúde mais próxima, liga para o 188 que é a CVV, tá? E eu espero que vocês possam conseguir encontrar os melhores caminhos de sentido aí para a vida de vocês. Até porque o amarelo, Arthur, o amarelo significa amar, né? Amarelo, né? É um amar com elos. Então, a gente tem que entender que o amarelo ele traz essa coisa da criatividade, o criar a partir de relações, de afetos, de rede. Então, é um mês que traz muito essa coisa do a gente precisa contar uns com os outros. A gente precisa lembrar que somos ainda seres com os outros, né? Que a gente pode contar uns com os outros. Então, se você tem alguém que você sabe que não, que está passando por um momento difícil, que precisa de ajuda, chega perto, não vai dar conselho. Diz, olha, estou por aqui. Pronto. É isso. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Paula, muito obrigado pela conversa, por toda a sensibilidade que sempre você traz, deixa a gente tão reflexivo. Então, você que está nos assistindo, nos escutando através das plataformas digitais aqui da TVLW, sinta-se abraçado nesse mês e, como a Ana Paula falou, busque apoio, Isso. fale, externalize. É normal, é humano passar por tudo isso Sim, e o mais importante é buscar ajuda, é o sim. falar.
Sim. ligar 188, buscar uma ajuda especializada. E a nós que, no nosso convívio, uma pessoa que a gente encontra passando por alguma situação que foge da normalidade do comportamento dela, vamos ouvir. Acho que é só tocar no ombro, né, e dizer assim, tá tudo bem, não julgar e dizer o que você quiser conversar, eu tô aqui presente. Eu acho que Isso. isso faz uma diferença gigante, né? Qualquer coisa, eu tô por Tô por aqui. aqui. E o bem mais precioso que a gente tem é a nossa vida. Dinheiro a gente corre atrás, trabalho a gente consegue, com esforço, com suor, estudo, mas a vida é o nosso bem mais precioso. Isso. Então, vamos viver, vamos valorizar a vida e cuidar da nossa saúde mental, porque não é só cuidar do corpo, cuidar da saúde física indo para médico, mas a saúde mental ela reflete no resto, em Isso. todo o resto. E pode ir para médico E também. pode, vamos para o médico também. Para o psicólogo, Vamos para o né? psicólogo, procurar todas as terapias disponíveis, Isso. que tudo que a ciência tem trazido como Como oportunidade, como alternativa. alternativa, as terapias alternativas, tudo que a gente tem aí que está à disposição para a gente poder ter uma vida ao máximo daquilo que a gente chama uma vida em plenitude, né? Alcançar esses estágios de felicidade, né? Isso. E não esquecer, você é importante. Então, busque ajuda. É isso. Obrigado, Paula. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Ficamos por aqui. Até o próximo Educação e Negócios, onde continuaremos trazendo temas importantes, tocando em eixos como educação, negócios, transformação digital e inovação.